Alô, alô, galera, mais uma edição do programa Radar Automotivo, hoje trazendo as feras. Cara, esses caras vão contar um legado, vão contar uma história muito bacana de amor, de paixão e muita história. Gente que fez a nossa história acontecer junto com o pai deles. Desde 1958, a Paiva Vidros, trabalhando no mercado de autovidros em nossa cidade. Eu quero agradecer, muita gratidão a presença de vocês, agradecer demais vocês tirarem esse tempo para contar a história. Hoje nós vamos mexer no coração de muita gente e vamos mexer lá no fundinho, no que é mais gostoso. E às vezes dói, às vezes não. Mas o bacana é que hoje nós vamos fazer história e contar a história. Bem-vindo, Marcinho. Bem-vindo, Mário. E vamos embora, porque o radar agora tá ligado. Isso aí. Obrigado, Anderson. A gente aqui agradece a oportunidade de estar aqui com você e falar da história do nosso pai e, consequentemente, a história da empresa, de onde nasceu, foi criado, os 7 filhos ali. É um prazer, uma alegria muito grande, não só para nós dois, que hoje fazemos parte aí da Autovidros Paiva, mas para toda a minha família, com certeza, todo mundo fica orgulhoso aí da história do nosso pai. Irmão, mais orgulhoso fico eu. Eu fico muito orgulhoso de poder contar essa história. Como eu te chamei no dia para vir aqui, eu tinha 4, 5 anos, estudava ali na escola do professor Veloso, onde era o Jorge Marchi, hoje é a Carrapeta, e eu vi aquele senhorzinho, que seu pai deve ter ficado de cabelo branco bem cedinho, porque já estamos falando de uma coisa que tem 45 anos. Trabalhando, eu lembro do teu pai trabalhando numa berlina bege lá, com martelinho, estilete, com, sei lá, parecia que era um estilete, eu ficava olhando aquilo, eu ficava fascinado por aquilo. Me conta um pouquinho como é que começou essa história. Me conta aí, Mário, como é que começou essa história aí. Então, boa tarde, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, porque eu não sei a hora que o pessoal vai estar ouvindo esse programa depois. Ele passa em vários horários. Exato. Agradecer o convite aí, né, para estar participando disso, que foi aí do Anderson da Import Car, da Mega Import, e o podcast que é podcast Ponto Radar Automotivo. Ponto Radar Automotivo. Então é um prazer estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu já vinha há algum tempo conversando com o Márcio, que eu tinha vontade de contar a história, né, pelo menos inicial, de papai, e é o que a gente vai tentar fazer aqui agora. Agradecer a algumas pessoas que participaram de todo esse crescimento, desenvolvimento da nossa vida, né? Agradecendo aqui principalmente a Deus, né, por estarmos aqui com saúde todos e realizados os nossos sonhos e o dele também, né? Então, esse sentimento de agradecimento aí, o primeiro, e falar um pouquinho dos dinossauros que criaram os nichos de negócio no setor automotivo em Teresópolis, né? Claro que se a gente for falar de equipe e de colaboradores, a gente não acaba essa lista nunca. Então, é isso que seria o objetivo. Então, no fim da história, não são apenas carros, é história, são famílias e é um legado. E esse legado, deixado pelo pai de vocês, eu acho muito bacana, porque eu vi várias e várias empresas crescendo ao entorno da Paiva Vidros. A Paiva Vidros, ela formou gerações. Por acaso, vocês me lembram quem foi o primeiro funcionário da Paiva Vidros? Foi o Rodrigo Vieira Simas. Rodrigo da Simas? Isso. Da Simas Autovidros? O pai dele era o Valdir, trabalhava no primeiro posto ali na reta, Touring Club. E foi pedir lá para que desse uma oportunidade para o filho dele aprender uma profissão. Hoje ele tem, né, logicamente, os filhos, o irmão e, enfim, criou a equipe dele. E aí são várias famílias ali já, né, no caso, levando seu sustento. E o segundo casa, né? funcionário está conosco até hoje, que é o Fábio Passos Aquino. Está com a gente até hoje, vai fazer acho que 40 anos. Chegou a sair uma vez, com 38 anos de loja com a gente. Entrou com 14 anos.
38 anos. Quem se aposentou foi o Isaac, né? É Isaac? Ele se aposentou, vejo ele passando sempre na frente da minha loja lá, tranquilinho. Gente, Rodrigo, meu amigo de muito tempo, de infância mesmo, né? É muito bacana saber que ele começou com vocês, que hoje ele tem a empresa dele, que cresceu também no mercado, se desenvolveu. E eu tenho certeza que toda essa galera que passou pela Paiva Vidros tem uma gratidão gigante, mas gigante, por tudo que foi passado pelo pai de vocês. Porque ele não colocava só vidros, ele educava e ele mostrava. Deixa eu perguntar para vocês, falar em educar e mostrar, perguntar para vocês de coração, assim, que abram um coração nesse início aqui. Qual é o legado que ele deixou para vocês dois? Eu acho que essa questão da honestidade, da transparência, não passar por cima de ninguém para crescer na vida. Papai mostrou pra gente que essa coragem de empreender, que todo mundo precisa do retorno financeiro, do lucro, da liquidez, com certeza, mas que o foco principal fosse conquistar a confiança, atender a necessidade de quem entra, despertar uma emoção positiva para que aquele cara voltasse ali desarmado. Porque hoje em dia o cara entra numa loja, já entra um pouco com medo, com o orçamento que vai dar, com o preço que vai cobrar. Então eu acho que isso a gente pegou dele, né? O nosso foco principal, a gente precisa da liquidez, do lucro, do faturamento, sim. Todo mundo que põe a cara aí, tem a coragem de empreender na cidade e no Brasil hoje é um corajoso, é um guerreiro, né? Mas olhar para o cliente e não ver, em primeiro lugar, o dinheiro que ele vai deixar, e sim atender a necessidade e impactar o coração dele positivamente para criar uma relação de confiança, isso vale mais do que dinheiro para mim. Isso é valor, não é preço. Isso, para mim, é uma coisa que eu acho que quem deixou foi ele. Não sei se o Mário complementa. Então, falar de o que eu entendo como legado do que papai deixou é um programa inteiro. Não é uma coisa só. Né? Um deles são aí pelo menos mais de 40 colaboradores que passaram por lá e aprenderam muita coisa. Né? A relação que ele tinha com os amigos de segmento de oficinas mecânicas, lanternagem, pintura, funilaria, etc., isso nos mostrou que, assim como antigamente, hoje, as pessoas às vezes pensam que é só a internet ou que é só uma IA. O relacionamento humano, mesmo que hoje esteja em dúvida para alguns, eles estão voltando com força total, porque quem vive é o ser humano, né? E não a inteligência artificial. Então, vamos lá. A gente tem que usar as ferramentas, mas a gente nunca pode esquecer que são ferramentas e que a gente tem que continuar com o relacionamento humano, que é o que nos trouxe. Então a história dele é muito legado, né? Tem esse legado, tem o legado da nossa família inteira, né? No qual ele estudou até a 4ª série primária, mas a nossa irmã caçula se formou em Direito, né? Então, assim, são coisas que qualquer família se orgulha de ter, né? E uma coisa que para mim também é um legado muito grande dele é a criatividade que ele tem, né? Porque a gente sabe que ele começou na vidraçaria de residência, né? Na vidraçaria predial, e criou. Ele realmente, sem Google, sem YouTube, sem nenhuma ferramenta disponível, ele criou uma profissão, um nicho de mercado e acreditou. Ele foi o pioneiro. Entendeu? Então, assim como ele, tem outros dinossauros antigos da história de Teresópolis, setor automotivo, que criaram a profissão. Me conta um. Bolinha, automecânica. Bolinha. Você acredita que eu tinha uns 11 anos de idade, eu falei que eu não queria mais estudar. Aí meu pai foi, então vai ter pra que trabalhar. Vai pra obra. Eu falei, não, obra eu não quero não. Antigamente era assim, eles deixavam. Falei, então vai pra oficina. Eu fui trabalhar do lado de Bolinha, aquele bigodão, aquele jeitão dele, aquela fala grossa, mansa. E, né, ele, como as pessoas diziam, ninguém regulava um carburador de Opala como Bolinha, né? Aí a gente tá falando de um verdadeiro dinossauro, um professor, Sim. porque
Eu nunca ouvi ninguém falar que Bolinha... Eu nunca ouvi falarem mal dele, do serviço dele. Eu fui trabalhar como ajudante de pintura de Jorge Pezão. Não sei se vocês chegaram a conhecer Jorge Pezão. Sim, Jorge Pezão. Eu fui trabalhar como ajudante Jorge de pintura Pezão dele. trabalhou com o Valdir Moraes, Caramujo e Evaldo, ali na Tenente Meirelles. Na Tenente Luiz Na Meirelles. Tenente Luiz Meirelles, onde é uma igreja hoje, que tem um self-service ali. Aquela igreja do lado da Cimatel ali, da Pau d'Arco. Então foram vários dinossauros que construíram Dinossauro. essa Eu história. fiz uma lista aqui, Pô, cara. você tá com a lista na mão dos dinossauros. Tá. Vamos lá, me conta. A gente falou de Bolinha. Uhum. Me conta aí no ramo de funilaria. Funilaria. Me diz um dinossauro aí da Um funilaria. dinossauro. Um deles, né? O Tomás, da Esse eu Alto não Dias, conheci. da Alto Dias, Fiat. Tomazinho. O Paçoquinha. Eloy, que é a parte de martelinho, né? Martelinho que eu te falei, que o cliente entrava, ele fechava a porta e trabalhava sozinho. Ninguém via fazer o serviço, ele desenvolvia as próprias ferramentas e criou ali sozinho um martelinho de ouro, isso há 50 anos atrás. Vocês têm martelinho de ouro lá hoje? Outro aqui, ó, Manuel do Radiador. Pô, Manuel. Tá. Deixa eu fazer uma deixa aqui. Uhum. Eu quero botar aqui, assim, é muita gratidão que eu tenho pela família do Manuel. O Manuel morou nas casas do meu avô ali no Bom Retiro, junto com os irmãos dele, com o Nilton, que trabalhava no guincho da Quebra-Galho, e foi a primeira pessoa que me deu oportunidade de trabalhar no mercado que eu trabalho hoje, que é o de van, picape, utilitário. Ele olhou para mim e falou assim: eu vou te ajudar. Tudo que eu for comprar hoje, eu só compro com você. E foi até o último dia de vida dele, de uma fidelidade gigante comigo. A gratidão que eu tenho por que Nilton fez por mim, vocês não têm noção da gratidão do que aquele homem fez por mim. Se hoje eu tô onde eu tô, consegui o pouquinho que eu tenho, ele foi a primeira pessoa a me dar o impulso, a me dar o passo, que hoje o negócio dele é tocado pelo filho dele, Nilo, que temos a mesma parceria, temos as mesmas ideias e seguimos. E é isso que a gente está buscando aqui hoje. Agradecer. Isso aqui é um programa, acho que é de gratidão pelas pessoas que passaram pela nossa vida. Eu vou falando os nomes aqui. Foram passando pela nossa vida e abrindo portas pra gente. Essa é uma virtude, né? Você ter o reconhecimento e não é todo mundo, mas eu acho que quando a gente é agradecido, tem esse espírito de gratidão, eu acho que o universo conspira a teu favor, né? Porque a gente esquece disso, né? O universo retribui. Ainda dentro da funilaria que você tinha colocado, nós temos o Moringa, que é o pai do Polengo, que é serralheiro, que é amigo do pessoal do Márcio, e o Políbio. Trabalhavam junto no vale, ali embaixo da onde é hoje a Windicar. Temos o Filadelfo, na Prata, com César e Eduardo, que eram os filhos. Temos o Serginho Paçoquinha, que ainda está bem bacana aí, bem inteiro. E um outro aqui que é muito importante também, Zé da Pinta. Esse aí também. Esses dinossauros aí que você está citando aí, eu não os conheci. Eu não Zé peguei. Da Pinta era da Filoterra. E ainda tinha aqui o Paulinho Fofão. E o Paulinho Fofão. E o Baiano Lanterneiro, que trabalhou por último na Viação Teresópolis. Paulinho Fofão, colocava quando ele para-brisa de faleceu, ônibus e tal. Quando o Paulinho Fofão, quando ele faleceu, eu jogava futebol com meu pai lá em Boa Fé. Uhum. Era um cara que era uma figuraça. Boa. Pensa, uma resenha fácil era a de Paulinho Fofão. E agora tá falando em agradecimento, cara, temos aí também seu João Tocuda, né? Sim, aí ele vai entrar na minha linha aqui das concessionárias, tá? Então vamos na concessionária. Concessionária Alto Dias, Tomás Dias, Luiz Pepé, João Dias. Adorava uma 1.5R que seu João, ele parava sempre lá no Bom Retiro, que eu achava a coisa mais linda do mundo. Até que um dia eu consegui comprar uma. Então, você vê que a ligação que esses caras tinham não era só ligação voltando ao financeiro. O financeiro ele vem como consequência, né? Então, passo a passo, um passo cada vez, sem muito atropelo. Essa foi um dos legados que o papai deixou. Nada de risco grande demais. E hoje a gente sabe que a gente estuda um pouco mais, aí você tem o risco calculado, né? Que aí é bem mais bacana, né?
Antigamente você não tinha muito como fazer cálculo. Você montava teu negócio para matar a fome dos teus filhos, pagar um colégio e etc e tal, e montava sem calcular esse risco, né? Depois a gente vai, estuda administração, faz um empretec aí junto ao Sebrae, entendeu? E aí vai acabando de adquirir conhecimentos com que facilite esse empreender que você tinha me perguntado aí no início, entendeu? Aí vamos lá, Mansur, Erli Mansur, Moisés Mansur e Zé Luiz. O Zé Luiz, por último, veio montar a Dricar, né? E o Erli foi um dos caras que, sem dúvida, um dos maiores amigos de papai. Vem a Crealto, que era o seu Luiz Ribeiro, não conheci o seu Haroldo, que foi, no caso, anterior ao seu Luiz Ribeiro. Na Mespasa, ainda a Volkswagen, o Paulo Rebelo, que depois montou a Famalto, né? Eu trabalhei que era na pai Famalto, do Paulo e do Guilherme. Eu trabalhei 2 dias na Famalto. A gente chegou a ocupar aquele endereço nos 8 Eu anos lembro, e meio. eu Isso lembro. Ele me mandou embora com 2 dias. Ué, mas é verdade, ele me mandou embora com 2 dias. Quem me levou para trabalhar na Famalto foi Antônio Veneno. Antônio Veneno, bem lembrado. Antônio Veneno que me levou para trabalhar na Famalto, que ele me chama de Zé. Quem me conhece há mais de 40 anos me chama de Zé, que era meu apelido quando eu era criança. Não, você vai lá trabalhar com a gente. Beleza, tô eu sem camisa na porta da oficina, chego que ele era um russo meio grandinho, eu era muito pequeno e ele era muito grande, eu não sei. Ele pegou e falou, não pode ficar sem camisa aí não, moleque. Aí eu peguei, olhei pra cara dele, botei a camisa. Aí dentro, ele falou, pode ir embora. Dentro falei, ainda, então, né? Dentro ainda das concessionárias, a gente ainda tinha também a Teresópolis Veículos, que hoje tá com a Ednei, né? E quem era o proprietário, né, era o Isaías, pai do Ronaldinho. Seu Dinei. Isaías, eu não conheço. Uhum. Minha história com hoje, a oficina qual era o nome dela na época? Era Teresópolis, Mecânica Teresópolis. A Mecânica Teresópolis, meu tio Wilson, não sei se vocês lembram de Wilson Pintor, se você lembra de Wilson Pintor. Wilson já morreu tem muito tempo. Pai do Marcelo e do Léo da garagem 551. Ele é avô do Léo e pai do Marcelo, que são pintores automotivos hoje. Eu tinha 5, 6 anos, eu saía do Lar de Isabel, que eu estudava ali, 6 anos que eu já tinha saído daqui, tinha ido pra lá. Ia pra lá deixar carro. Ia pra lá ficar em volta da oficina, que foi onde eu conheci seu Dinei, que ele tá comigo até hoje, é patrocinador do nosso programa. Seu Dinei é uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida, um homem de coração bom demais, um homem onde vários, a gente fala de legado, ontem, quando eu cheguei lá no final da tarde, ele e o Júnior da Júnior Oscar. Carocha. Juninho. Não, Carocha não, Juninho não. Juninho aprendeu com ele. Melecão. Melecão. Vamos falar de Melecão. A gente conhece o Melecão, a gente não conhece o Júnior da Júnior Oscar. A gente conhece o Melecão. Legal. Aprendeu com ele, dali ele construiu a oficina dele e ele leva cliente para seu Dinei o tempo inteiro. Existem problemas que a gente, com a nossa cabecinha jovem, não entra no carburador, algumas coisas que a gente não vai funcionar bem, que a cabeça deles funciona melhor do que a nossa, e isso a gente tem que respeitar. É a mesma coisa que vocês hoje cortar um vidro no estilete, como o pai de vocês cortava. Não é estilete, é diamante. Diamante. No diamante. Essa técnica aí a gente não conseguiu pegar, não. Pois é, né? Então existem coisas que a necessidade diminuiu também, os vidros curvos e prontos. Antes eram chapa laminadas, vendido em caixa, tinha que tirar o molde na caneta, e aí cortar uma lâmina, virar do outro lado, cortar o outro lado, acendia, jogava um álcool ali, acendia um isqueiro, um fósforo, aquele calor amolecia o butirol, ele entrava com a gilete naquela fendazinha fininha, depois lapidava e colocava no carro. Então, a necessidade diminuiu, né? Na época dele não tinha outro recurso, né? E talvez... como ele começou na área, no caso aí... De vidraçaria residencial. Na antiga Vidraçaria União, na Francisco Sá, né? Que depois veio a ser Papelaria União, né? Que era da dona Edna e o seu Zezinho, que eram foram meus padrinhos, né? São ainda, mas faleceram. Meus padrinhos de batismo. E aí lá as chapas eram retas, os vidros eram todos retos, o material era bem universal, não tinha nada pronto, então ele tinha uma mesinha de carpete, forrada de carpete,
um quartinho 3x2, que é lá nos fundos de casa, onde aí ele montou a primeira empresa, né? E aí, sim, ele fazia isso na vidraçaria primeiro, né? Então foram 4 endereços que vocês usaram nesses... 1, 2, 3, 4, 5, anos, 6. 6 endereços. 6 endereços. O Papai, pequenininho que eu conheci, Não, o da Reto. esse do quartinho ninguém conheceu. Não, do quartinho não, eu tô falando Já era, mas a lojinha da Tenente Primeira empresa loja Meirelles, física. Não, foi, não, né? não, mas assim... em frente ao Quebra depósito Galho. da Brahma Não, ali. perfeito, mas o primeiro Onde é CNPJ... estilo O primeiro rodas hoje. CNPJ foi registrado com o endereço lá de casa, Sim. tá? Na Não, Tenente Luiz Meirelles, depois já foi Eletrovídeos Paiva. Entendeu? O Manuel Severino Zaes de Paiva, ele existiu num quartinho 3x2. Com camisa de carpete onde eram cortados os vidros. Mas a história vem lá da vidraçaria da Francisco Sá, da vidraçaria União, no qual os carros iam lá porque não tinha ninguém na cidade para mexer em vidro automotivo. Então a vidraçaria União começou a virar uma referência em atender, porque papai tinha boa vontade e tinha um outro amigo que chamava-se Levi também. Depois eu vim conhecer, além de eu conhecer o Levi pai, eu conheci o Levi filho aí, jovem aí nas noitadas, né? Eles moravam em Friburgo e o Levi voltou para Friburgo e o papai continuou atendendo os automóveis na vidraçaria União, na Francisco Sá. Depois papai começou a fazer nesse quartinho, até a hora que ele falou, olha, aí ele saiu da vidraçaria, continuou com vidros de obra, né, de casa, por isso ele tem a prática grande do diamante, a mão boa, a mão firme, reta, e os macetes que você tem para segurar o diamante, o lado da pedra, o risco, aquela coisa toda. Ele pegou essa técnica e eu não tinha necessidade de pegar isso, porque isso era a parte mais técnica, e eu podia misturar massa, enrolar cordinha, fazer 1000 outras coisas, e ele já tinha essa prática muito grande do diamante, que não é fácil, não é fácil. E aí a gente pegou um pouquinho, cortava alguma coisinha pequena, mas sempre errava e não tinha tempo para se dedicar àquilo, tinha outras coisas para fazer. Então aí a gente não foi para essa questão do diamante. Mas aí teve a hora em que ele falou assim, olha, Mário, eu vou só ficar com o automóvel, não vamos mais fazer casa não. Eu ia, já pequenininho, misturar massa, aquela massa amarela, que eu comentei contigo, de vidraceira de residencial, e depois a gente mudou para massa de calafetar, massa preta que sujava a mão. 3 dias para sair. Não tinha textura, a massa não tinha textura agradável para ele. Sabe o que ele fazia? A gente tinha uma massa da Motorcraft, que era da Ford, na época, que tinha uma liga mais bacana. Ele pegava a massa Alba, que era uma massa que tinha menos textura, menos liga, e misturava para fazer a liga adequada que ele julgava para fazer as vedações nas guarnições que vazavam água, os carros, né? Os para-brisas de Brasília, Chevette, isso tudo vazava água, Opala. Então tinha essa massa de calafetar que ele criou a receita. Então esse legado de criar é um legado bem legal também, né? É o professor Pardal, né? Professor Pardal, muito legal, bacana isso. Agora deixa eu fazer uma Só para terminar, desculpa. Vai, fica à vontade. Que a gente estava encerrando aqui as concessionárias, então ainda tinha o Tocuda, né? Na pessoa do seu João, seu Zé me deu o meu primeiro, e seu Nelson. Seu João me deu minha primeira poupança. Eu com 5 anos, falecido Semir, lembra de Semir que ganhou na loteria? Sim. Então, Semir pegou um shotzinho, tem coisa que a gente pode falar, tô com 50 bebendo, me deu um shotzinho de cachaça, virou pro meu aniversário de 5 anos, tá? Dá uma cachaça pro moleque que ele tem que virar homem. E seu João puxou 2 notas lá, uma nota preta, uma nota marrom, acho que era 10 cruzeiros. Menino Tico, tem que ter futuro. Isso aqui é pra tu abrir poupança pro menino. Essa poupança eu nunca vi. A cachaça tá aqui até hoje. E uma gratidão gigante pela família, né? Do seu João Tocuda. Seu João Tocuda. E os filhos, os filhos dele. E o neto dele, Fábio, tá sempre lá gastando dinheirinho comigo com o caminhãozinho dele. Assim. A família Tocuda é muito bacana. É como a de vocês, gente. É como a de vocês. Vocês construíram um legado. E esse legado que foi construído, ele passou por gerações, está passando por décadas e só está crescendo. Tanto é que hoje aqui a gente está tomando uma cerveja da Mad Brew,
patrocinado pelo Mad Garden. É Mad Bril patrocinado pelo Mad Garden. Sim. Que no final é família, todo mundo é um apoiando o outro. Eu acho isso lindo, eu acho isso bacana demais na família de vocês. Eu acho que o que eu vi na família de vocês, que não vale a pena falar de casa, mas assim, que quando um tá descendo e aquele que tá subindo, ele tá puxando. Não, só vai ficar aí se quiser. Isso aí eu vejo muito na família de vocês. Um puxando o outro sempre. Eu tô enganado por isso? Isso é uma herança do pai de vocês e da mãe de vocês? Ou é apenas uma impressão minha de quem vê de fora? Cada um tem a sua correria, a sua vida, a sua família, mas se der uma dor de barriga, corre todo mundo para ajudar. A gente sabe que tem coisas que a gente não consegue, algumas cruzes a gente não consegue evitar que você carregue. É uma questão de experiência tua, não dá para te tirar. Mas lá em casa, se der dor de barriga em alguém, todo mundo corre. Sempre foi assim. Isso também é de mamãe também, claro, é da família que a gente teve. Mamãe é muito amorosa, muito solícita até hoje. Tira a roupa do corpo para dar para os outros. Mamãe acho que não sabe o que é comprar uma muda de roupa para ela, mas já comprou para todo mundo, mas para ela ganha. Então assim, isso é uma herança dela. Ela viveu para servir. Até hoje ela vive para os outros. Ela não tem um gesto egoísta. Ela vive para os outros. Ela não sabe fazer outra coisa. Foi do lar. Criou 7 filhos para papai poder botar a comida dentro de casa. Aí dos 7 saiu 13 netos. Dos 13 netos saiu 5 bisnetos. Então, é isso. Entendeu? Voltando lá, só para encerrar aqui, da concessionária, né? Eu não sei quem teria de representante da família para estar ouvindo, né? Mas enfim. Existia também a Chrysler e a Dodge em Teresópolis, no final da reta. Tinha Chrysler aqui? Não Isso. Conheci. E o profissional, que era um gênio também, era um alemão, seu Enio. E ele tinha uma Via Maguete, e ele é um grande parceiro de papai, e foi um dos caras que levou o papai para viajar. A Via Maguete dele, azulzinha, tinha adesivo de tudo quanto é lado onde ele viajava. Entendeu? Então também é uma coisa bacana de se lembrar aqui, né? São as concessionárias. Depois a gente vem para Quebra-Galho, que foi um parceiro inicial, depois já de papai, da empresa Autovidros Paiva, Eletrovidros Paiva, enfim, que foi o seu Guilherme Quebra-Galho, né? Seu Guilherme Alves, e o Nelson Japonês, que é o Eira, que é pai, no caso, o seu Guilherme, do Guilherminho e o Claudinho, que estão hoje aí, né? E o Nelson é pai de Nelson, né? Que é a família Nelson Japonês, a Eira. Nelson, que é advogado. Nelson. Sim. Entendeu? Nelson Filho? É, Nelson Filho. É mesmo? Não sabia, não. Pra mim... Porque a história de Nelson eu conheço ele, meu amigo, tal. Nelson que foi no 901. Isso. Nelson é uma graça, cara. Elétrica, a gente lembra aí de MMC Baterias, que é Marquinho, Marquinho eletricista. Rapaz, o que essa Piano, essa galera dá, Frutuoso, sem querer te cortar. Jair Coxinha, Lenildo, Arruda e Zé. Se hoje a gente tem uma casa ali no Bom Retiro ali, os caras saíam da oficina todo dia 6 horas da tarde, coisa que ninguém mais faz. E iam lá pra Bom Retiro ali pra cavar o barranco da casa, onde é a casa dos meus filhos hoje. Depois foi a casa da minha mãe. Onde a gente tem lá as casas. Mutirão de amigos. Era muita gente ajudando meu pai. Os caras cavavam na mão. Na mão. Coisa que ninguém mais faz hoje. Assim, vai faltar pessoas, mas eu vou falar Marquinho, Renato, Edson, falecido Edson, Marquinho, Ricardo, irmão deles também. Ricardo. Gente, vai faltar. Ratinho eletricista. Vai faltar gente. Os caras iam lá pra casa, quase todo dia, com carrinho de mão, os caras com a mão toda cortada, cavando o barranco lá de casa. Depois comi um pão com mortadela. A cerveja, a cachaça, vambora e tocava o baile. No outro dia, 8 horas, os caras estavam lá na oficina pra trabalhar, lá aqui na reta. Tinha esses movimentos, né? Tinha um movimento diferente naquela. Um ajudava o outro, vizinho era parente, antigamente. Vivíamos histórias que a gente carrega até hoje aqui com muito orgulho, a gente tá contando todas elas. Porque, eu uso sempre um termo, que sozinho eu sou fraco.
Mas quando eu me junto com todos vocês, cara, me torno indestrutível, me torno imparável. Eu Então, fiz uma lista aqui, Anderson. vamos continuar. Por exemplo, a gente falou de funilaria, né? E aí eu venho Moringa, o Políbio, Filadélfia, que o César e Eduardo são filhos, Lanterneiro Sérgio Paçoca, Armando Miura Mecânica, Afonso Mecânica, Afonso, cara, vai São Pedro, tá? Afonso, ali Afonso onde Carequinha. é o celeiro hoje, ali em frente à igreja de São Pedro. Agora, lembro dos pouco. Highlanders que tinham a criatividade, que criaram alguma coisa, por exemplo, Aurélio Piraquê, ele vendia, ele tinha um caminhãozinho com... Opala e Caravan. Ele tinha um caminhãozinho com baúzinho e ele entregava, ele era vendedor da Piraquê. E aí ele foi o primeiro cara a criar o nicho dele mesmo, naquela época, novamente falando, não existia nenhum YouTube, nenhuma internet, nada, e ele restaurava lanternas e retrovisores. Hoje quem faz isso Tá? é o... Corguinha. Corguinha. Corguinha, eu mando serviço Misael. pra ele o tempo inteiro. Fala assim, Então, bom, tem mais alguém que faz na cidade? como eu me Não tem ative, conhecimento. como eu me até passo ative a sucata pra aos ele. dinossauros, eu só coloquei, não, porque eu conheço todos, mas eu só coloquei Sim. os dinossauros mesmo. Sim, sim. Então vem isso aí, o Zé da Pinta, quem conheceu, Paulinho Fofão, que eu já falei. E aí agora vamos para autopeças. Eu vou falar todas, depois a gente fala um Só pouquinho um de minutinho cada antes um. da gente continuar, vamos agradecer aqui a Mad Brew, ao Mad Brew. Garden e Marcinho, que está patrocinando essa cerveja, essa resenha aqui pra gente. Vamos dar um agradecimento também aqui para os nossos patrocinadores, que são Água da Prata, Léo Autopeças, do meu parceirão Léo, Diego, pensa num cara que sabe tudo de diagnóstico eletrônico, bomba, bico e turbina, Mega Import, que vos fala tudo em vans e picapes e utilitários, Serra Center, do nosso amigo lá, Valdemir E Roberto. Roberto, Alto Brilho do meu irmão Júnior, parceirão, me apoia em tudo. Eletrovidro Paiva, que tá aqui pelos meus amigos Marcinho e Mário. Multimarcas Bustruc, que é do meu amigo Flávio, sabe tudo pra carro a diesel. E Mecânica Essa, com muita gratidão, Nosso meu amigo padrinho Dinei. Dinei. E Garagem do Óleo, da minha amiga Cláudia e do meu amigo Jean, gente que eu também conheço há mais de 30 anos. Seguindo o nosso bate-papo, vamos lá. Autopeças. As dinossauros, né? Serrana, Dival, Fernandinho e Maurício. Teredísio, Onde é Murici hoje. que era João Serra. Mercedes Eu lembro da e Serra. Luizinho. Auto Escape, que foi o nome que recebeu quando Jeová montou a primeira empresa aqui, vindo de Friburgo, foi a Auto Escape, que depois levou o nome de Bom Preço, Jeová, Caio, os filhos. Gerandos, também vendia peças na época, que era Paulada. Geraldo Paulada. Eu era apaixonado na caminhonete vermelha. Vamos pra cada um, quer dizer, se a gente puder falar alguma coisinha de cada um Sim. que eu lembre. Sim. Ou que você lembre de uma história boa, Então, só pra não passar batido, vamos contar. Vou te contar uma história de Paulada. Paulada, ele vivia fazendo sauna no Clube Bom Retiro. Eu olhava aquela caminhonete dele vermelha, eu achava aquilo a coisa mais... Eu achava falei com linda você até que ele hoje. restaurou ela todinha agora, né? Vou te mandar a foto. Pois é. Então, o que acontece? Eu olhava aquela caminhonete... Como também tinha do seu... Dalto Dias, o seu... Moisés, O seu... Zé Luiz. O João. O João. O João, ele vivia lá no Clube. Clube Bom Retiro também. Ele João. tinha uma 1.6R prata, 1.5R prata, que era coisa... Porque eu sou apaixonado por carro desde que eu nasci. Acho que eu já nasci, gosto. Meu irmão que fala, cara, ele não liga pra isso. O carro dele é pra andar. Eu gosto de ter, eu gosto de sentir, eu gosto de carro. Então essa caminhonete de Paulada, ela remete à minha infância. Essa 1.5R do João, ela remete à minha infância. Outro também que eu vou te falar que remete à minha infância. Eu me lembro deles fazendo lá na Tocuda a F1000 de Seu Coutinho. Coutinho, A bem de Seu lembrado, Coutinho. Marquinhos tá sempre lá na loja comigo também. Já que a gente tá falando de dinossauros, Só picape. eu lembro dele cortando aquela veraneio, montando aquela F1000. Me dá uma tristeza quando eu desço ali no Vale da Prata, ela Sabe tá lá onde minha que eu paradinha conheci lá. ele? Seu Coutinho? É, Aonde? dentro da oficina da SEDAI. Ele era funcionário da SEDAI. Ele era o encarregado responsável da frota de reforma de carro da SEDAI. A gente fazia serviços para a SEDAI e papai tinha muita amizade com ele. Então, olha só. Teu pai, ele
Ele foi não, ele é, porque o legado dele tá aqui com a gente, a história dele tá aqui com a gente. Vivo, né? Tá viva na memória de cada um. Eu vou entrar num aqui que é da tornearia, mas não vou nem falar agora, esperar um pouquinho, porque senão depois tu não deixa a gente falar mais nada. Então vamos lá, Quando então. eu falar de Zé Miguel, mas Porra, vou falar. Eu vou falar. Tu quer botar bala soft na minha boca? Eu vou falar agora de uma pessoa que era conhecida como Quinha. E o nome dele é Américo Rangel da Costa. Eu acho que ele é o campeão aqui que circulou nas empresas das dinossauras aqui. Primeiro ele trabalhou na Mansur Ford. Depois ele trabalhou na Serrana Autopeças, com Dival. Depois ele foi para a Famalto, né, que foi já com seu Paulo Rebelo. Depois ele foi para Stop Car com Valdair. Depois ele foi para Auto Escape com Jeová. Depois para Nacopenda com Serginho, onde ele partiu e, se Deus quiser, tá lá bem protegido. Não, ele tá em bom lugar, porque que homem então bom, eu acho que esse que foi o campeão aqui de ter circulado em tantas empresas durante tantos anos. Uma das pessoas que me inseriram no mercado, que também ajudou muito a botar nessa história, porque eu tenho uma gratidão gigante, é Antônio Veneno. Com toda aquela loucura dele, que, cara, que pessoa boa, que coração bom, que coração bom, que pessoa bacana, que resenha boa, que resenha fácil, era com o Antônio Veneno. Morava Algumas ali pessoas também. Subindo da Casa Espanhola ali à esquerda. Ali, então, foi ali que eu nasci, né? Eu nasci na outra ladeira que eu falei. Hoje eu cheguei ali para pegar um carro, que tem um terreno lá que eu guardo o excedente de carro da Mega Import, porque não cabe tudo lá dentro da loja, então a gente tem um terreninho ali no Bom Retiro ali que a gente guarda uns carros. Aí mostrando lá pro cliente lá, eu falei assim, aqui tem um Vermaguete enterrado. Ele falou, não pode? Eu falei, tem, cara, tem um Vermaguete aí, que a gente cortou o Vermaguete e jogou lá dentro do rio. Veio, o rio foi sendo assoreado e o Vermaguete foi enterrado. E tem um Vermaguete lá. E isso é a história sendo contada. A gente vai passando, e eu que pretendo passar hoje com o Radar Automotivo, com esse bate-papo com vocês, é para que essa história não morra. Porque daqui a pouco, daqui a um tempo a gente está indo, e se aí não tiver isso gravado, quem vai saber que existiram essas pessoas? Vão ser lembradas em fotos, onde mais tarde a gente vai passar várias do pai de vocês, histórias do pai de vocês, e vamos continuar. Quer falar agora de tornearia. Vamos falar agora de quem? Então, tornearia, a gente sabe que a escola foi a Sudantex, né, a fábrica. E aí vem o Granito, o Zé Miguel e o Lico Godinho. Então, se você lembrar de mais algum, quiser citar. Não, olha só, você está falando das pessoas que começaram. Uhum. Eu tenho história com os três. Uhum. Seu Lico faz serviço para mim até hoje. Tô enrolado, tô apertado, quem resolve é seu Lico. Tava com a gente ontem lá na loja. Tô enrolado, tô apertado, tem que fazer alguma coisa, tanto é cliente, fala assim, tem que mexer no carro no sábado. Eu falei, não, no sábado não dá, porque seu Lico não trabalha. Não dá. Se tiver algum problema, eu não vou ficar aqui tentando me virar, não. Eu vou levar para ele, que ele sabe o que fazer. Ele tem ferramenta. É diferente, que as pessoas falam, a ferramenta é cara. Não, caro é não ter ferramenta. Vocês têm negócios hoje, caro é não ter ferramenta. Hoje, eu tenho um investimento grande em ferramenta para fazer a coisa andar. E seu Lico, até hoje, seu Lico tá quantos anos mais ou menos? Eu não tenho nem ideia. 20 anos mais novo que eu. 83. Perguntei 83 anos. 83 anos. Vai lá na loja com um papelzinho com a notinha branca. Aqui tem essas notinhas aqui em aberto. Eu falei, tá bom, seu Lico, deixa eu pagar o seu ontem ele foi lá para pagar. Eu tenho amigos antigos que são tios, cara. Os caras não são. Mas você veio desse mercado, eu não. Eu fui nascendo e crescendo nele. A diferença de idade entre eu e Mário são 15 anos, né? E se ele puxar o fio da corda, ele vai mais fundo lá, né? Sim. Mas tem pessoas que eu tenho um carinho porque me reportam a vida e a história de papai. É como se ele trouxesse de novo toda a memória e a lembrança. E Lico é um desses caras. Sim. Lico tem uma história de papai que diz que papai era um homem de palavra, um homem sério, porque eles trataram de comprar o terreno que Lico mora hoje. Papai vendeu para ele na palavra. E ele ia pagando papai. Papai comprou o terreninho da Tenente dos Meireles. Isso papai me contou a história. E começou a levantar as paredes. Era uma obra cara. E Cisino, que tinha um bar do lado da loja,
viu o papai se apertando e falou, Manel, se tu me vender essa laje, mas eu aí puder só te esticar, cortar um pouquinho. aí vai puxar mais 15 Ele anos. vai querer puxar mais 15 anos. Não, é pra 15 anos, ele história sabe mais, ficar né? verídica mesmo. Porque Ele ele sabe. ouve o que a gente fala. O que aconteceu foi o seguinte, papai, eu falei com você já no dia que você esteve lá. Papai comprou o terreno na Tenente Meireles, né? Do lado do bar, onde só cabia um carro, que você conheceu. E ali ele começou a construir a lojinha. Fez aquele negócio da pedra fundamental, aí fez um churrasquinho, começou as colunas, e aí tal. Aí ele colocou a laje. Só que ele não tinha dinheiro para acabar. Porta de aço e tudo. Aí teve um contratempo entretanto aí, que ele teve que dar uma parada na obra. E aí surgiu um cara para comprar a loja. Carlos Paz, o nome do cara. O cara comprou a loja. Montou loja de materiais de construção. Depois de um tempo, a loja desse cara não deu certo, mas ele fez uma grande amizade com o papai, como sempre. Falou, Manel, tu quer comprar a loja de volta? Nisso, papai já tinha comprado o terreno onde hoje é Lico. Queria construir lá, que lá é muito maior. Aí falou, poxa, mas eu comprei um terreno ali e tal, não sei o quê, mas eu vou ter que vender e tal. Aí Lico comprou o terreno. Aí foi isso que o Márcio contou. Quando o Lico comprou o terreno, o papai voltou a comprar a loja do Carlos Paz já pronta. Com porta de aço, com piso, com tudo. Então foi isso. Agora, quando a gente montou o CNPJ já, Eletrobis Paiva, nós não tínhamos dinheiro para montar a empresa e nem para botar o primeiro estoque. Aí foi vendida a laje para Cisino Oliveira, que foi o Cláudio, Maurício, que é o pai de Claudinho e Renatinho. Isso. Pô, Renatinho E Márcia. tava onde, no final das Não, contas? Renatinho estava lá até ainda há pouco tempo lá na casa, tá aqui, né? o resto tá tudo fora do país. E aí a gente colocou as primeiras mercadorias dentro da empresa. E aí entra o seu Guilherme da Quebra-Galho, porque eu fazia serviço na Quebra-Galho e usava todas as peças da Quebra-Galho. Quebra-Galho tinha fechadura, maçaneta, borracha de porta, borracha de para-brisa, etc. Eu só fazia o serviço. Falei, seu Guilherme, a gente conseguiu montar a empresinha e a gente comprou ali uns negocinhos. Eu queria saber que o senhor pode colaborar. Ele falou, olha, o que você comprar lá, é só me falar que eu vou usar o teu. E é isso. Então, seu Guilherme. Isso é bonito. Chama-se gratidão. A mesma gratidão que você tem pro seu Guilherme, eu tenho por muitos, mas em especial o que eu citei aqui cedo é por Nilton. Ele foi o primeiro a me abraçar nesse mercado de diesel. Ele foi o primeiro a me ensinar a me mostrar o caminho que hoje eu trilho. E um homem extremamente honesto. Coração de ouro. Detalhe, tá? Aí quem vai chorar sou eu. A mesma escola. Ele começou trabalhando com 13 anos com o seu Guilherme. Então até sou amigo do Claudinho, sou amigo do Guilherminho e tal. E na época, eles brigaram quase com o seu Guilherme, cara. Eles não entendiam a visão que o seu Guilherme tinha. Entendeu? Enfim. É uma questão de maturidade, né? Lógico. E ele tinha um coração enorme. Então é isso aí. Não conheci. Estende a mão, cara. É isso aí. Aquilo volta. Entendeu? Quando tu estende a mão para alguém. Eu falei do Lico, que a gente teve com o Lico ontem. Lico não é um amigo, Lico é um parente. A gente tem um carinho muito grande, até porque ele se refere a papai com muito amor, muito carinho, muita consideração. Seu Erli Mansur, quando entrava na loja, agora ali naquele novo endereço, ele chorava e me dava beijo e falava assim, eu não posso entrar aqui que eu lembro do teu pai. Eu falei, mas é bom lembrar, seu antes de partir para o andar de cima. Seu João Dias, papai já doente, um pouquinho com a saúde debilitada, seu João Dias ia lá, eu tenho aqui, obrigado. Seu João Dias ia lá na loja, ele sentava do lado de papai antes e ficava 1h30. Papai na ONU e ele no banquinho, eu botava. E ficava 1h30 conversando com o papai. Ele só ia lá para ver papai. Coisa que tu não faz, tu vai tocar tua vida. Ele ia lá só ver depois papai. Que papai faleceu.
Continua indo. Ele ia lá tomar café Tomar com a gente. café com a gente, Tá ver a conversando. gente, só fazer um carinho na gente Ele lá. descia da E a fazendinha gente ficava ali, maluco tá? com aquilo, cara. Entendeu? Então a mesma coisa fazia o Cizinho. É isso que eu te falo. Isso é mais, muito mais do que dinheiro. Isso é muito mais. Entendeu? Hoje, as pessoas que passaram por lá e hoje sustentam sua família, né, e tiraram aquilo ali de escola, isso dá prazer pra gente. Porque os caras hoje compram com a gente, são parceiros. E a gente fica feliz com isso. A gente pensa no ganha-ganha. O nosso sucesso, ele nunca vai depender do fracasso de ninguém. A gente quer que todo mundo ganhe, entendeu? Então a gente tem esse carinho aí com todo mundo que passou por lá, levou algo de nós e deixou algo seu. E a gente pode contribuir hoje com sustento, né? A gente, que eu digo, é a história da família, tá? Porque eu sou o caçula quase caçula da família inteira, só uma irmã que é mais nova que eu. A gente pode contribuir com isso. E isso é muito legal. Isso é uma coisa que todo mundo deveria parar e pensar, caramba, tem uma história, tem uma missão, tem um propósito. Né? A gente não está aqui só para pagar boleto, dormir, acordar, e enfim. Cara, que eu posso te dizer o seguinte, que nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Mas tudo é legado. Tu pode ter certeza que eu vou abrir um pouquinho mais esse leque aqui agora, porque eu vou dizer o seguinte, o que a família de vocês, num contexto geral, fora da Eletrovidos Paiva e fora seu Manuel Paiva, que tudo começou ali, o que vocês construíram e a quantidade de pessoas que vocês ajudaram, que vocês transformaram a vida, é gigante. E isso não pode ser esquecido. Isso tem que ser contado, recontado, não cabe em um programa só. E que a gente está falando não é dinheiro, é amizade, é legado, é satisfação, é construir para o futuro. Eu digo sempre para os meus filhos, o que vocês plantarem hoje vai ecoar para a eternidade. Tudo que se construir hoje se ecoa na eternidade. O que a gente está conversando aqui hoje é algo que foi construído no início dos anos 50. Estamos em 2026, ou seja, tem pelo menos 76 anos de história que nós estamos conversando aqui hoje, onde se foi construído um legado, que não vale a pena dizer o que a família de vocês hoje representa para o comércio local, mas eu sei que é muita coisa. E quem conhece a história de vocês sabe que é muita coisa. Sabe a quantidade de gente que vocês empregam, porque não é apenas a Paiva Vidros. Começou na Paiva Vidros. Inclusive, queria abrir um parênteses para agradecer a nossa equipe, que faz a coisa acontecer hoje. Quem está com a gente lá, vestindo a camisa, agarrando no chifre do boi. Hoje a gente tem 16 colaboradores, né? E a equipe faz a diferença, tá? E se a gente tá aqui agora, eles estão lá cuidando das coisas para a gente poder estar aqui. Então a gente tem uma gratidão por todo mundo que veste a camisa, que compra a nossa briga e que faz a coisa acontecer aí. Um abraço para a galera da Paiva aí. E aproveitar mais agradecimento, né? E não esquecer de agradecer todas as mulheres desses homens, porque sempre atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Então, assim, apesar de não ter citado o nome delas, que é um pouco mais difícil para mim, mas eu conheci a participação da Terezinha, né? No caso, a minha mãe, a Dulcineia, que levava a equipe para almoçar, quando não existia essa questão de quadro de horário para almoçar. Ela fazia o almoço e a gente comia Os funcionários iam almoçar na mesma mesa, lá o que a gente comia, eles comiam. A gente fechava a porta e eles iam almoçar com a gente. Então isso aconteceu com certeza com muito desses homens aí. É isso aí. É a história da nossa família, porque antigamente era mais fácil, era mais simples, era mais humilde e, acima de tudo, era muito mais humano. Com certeza. Eu te contei a história do porteiro do último prédio que eu morei, que o dia que ele chegou para mim e falou, eu tenho uma gratidão gigante, porque a única casa que tinha comida ali era do teu avô, então teu avô dava comida para todo mundo. A minha avó fazia comida em latão de 20, porque
meu avô, quase todas as casas da Tenente Luiz Meirelles, foi meu avô e meu bisavô que construíram. Quase todas. Marechal Lott, aqueles jardins maravilhosos que nego fazia pelo Burle Marx, porque ali era uma terra de rico, né? Quase todas elas foi meu avô e meu bisavô que construíram. Então, assim, as comidas eram feitas em... Meu avô tinha um caminhão onde subia todo mundo para ir para a missa domingo de manhã no caminhão do meu avô para ir para missa. E voltavam para almoçar com a minha avó fazendo comida no fogão a lenha, porque também não se tinha muita coisa, mas tinha comida. E tinha uma televisão, ele dizia que ele via o tal do Jerônimo, que eu falei para você, que eu não lembro. Selva de Pedra? Já não faz parte da minha história. Também mas é isso. Irmãos Coragem, aliás. Irmãos Coragem, essa acho que era Jerônimo, não sei. Jerônimo era um dos irmãos Coragem. Então, assim, aqui vê aquele cara hoje com 60 e tantos anos, com o olho cheio d'água, como você, com o olho cheio d'água falando de seu Guilherme. O meu cheio d'água falando de Newton. Márcio tem a história dele, que o legado que Márcio pegou de vocês. O que eu mais admiro, tanto em você quanto em Márcio, é a humildade dos dois. Tinham tudo para não ser. Tudo para não ser. Vocês tinham tudo para não ser, mas a humildade de vocês dois é uma coisa que eu aprendo com vocês. Pode ter certeza que mesmo à distância, passando de vez em quando, aquela coisa toda, a humildade de vocês é uma coisa que me emociona, me contagia, me faz querer ser melhor. Eu quero ser melhor. Sabe por quê? Porque eu vejo que vocês estão passos à frente e, ao mesmo tempo, passos atrás. Que é os passos atrás que eu falo assim, não, gente, olha só como é bacana isso. Eu tenho uma admiração gigante pelos dois. É Obrigado. O primeiro de muitos. É só o início de uma parceria. Eu quero que vocês sigam comigo, porque o Radar está crescendo, vai crescer mais, e eu quero muito que vocês façam parte dessa história comigo e façam ele crescer cada vez mais, porque eu não sei se é credibilidade, eu não sei o que é. Quando eu fui falar de colaboradores, patrocínio, gente para me ajudar, que não vem ao caso falar, só teve uma pessoa que me negou. Aí eu olhei, mas ele tá arrependido. Ele curte tudo que é lá. Acho que eu peguei num dia ruim. De resto, todo mundo abraçou o projeto. Por quê? Porque é feito de coração. Não é isso aqui não é para ganhar dinheiro. Isso aqui é pra gente tomar uma cerveja, rir, brincar, lembrar o que foi bom, contar histórias e aprender. Porque tem um lado de conhecimento também que a gente tem que passar. E se prepara que eu tenho uma lista de nomes que querem vir aqui, tá? Então vamos embora. Radar automotivo, ele é marcha, ele tá sempre de seguro. É nosso né, que a gente aprendeu, né? Joga uma para cima, o resto vai tudo para baixo. Dentro de tudo isso que a gente tá falando, uma coisa assim que vem no meu coração, a gente tem que ter essa ambição positiva, a gente tem que querer crescer, empreender, aumentar o número de funcionários, gerar mais emprego, atender mais pessoas, ganhar mais dinheiro, mas tem coisas que você não negocia. Nem tudo tem que ficar moderno, né? O homem é a moda antiga, o fio do bigode, a consideração, respeito com o próximo. Ser rústico. Não atropelar ninguém para vencer na vida. Rústico. Ser rústico. Esse dia falaram pra mim que eu era grosso. Eu falei, não sou grosso, eu sou rústico. Não precisa fazer carinho, tem que ser correto. Tem que ser firme, tem que ser reto. Aqui a gente tá falando de ser reto. Tu teve uma escola firme. Eu vi esses dias eu tive uma escola firme e nessa firmeza nós vamos. A gente quer explicar como faz uma coisa e discute às vezes com outra pessoa de como fazer algo. E aí, esse dia eu vi uma coisa muito simples. Só existe duas formas, a certa e a errada. É isso aí, Mário. Poxa, infelizmente o nosso tempo está encerrando. Foi bom demais estar com vocês. Foi a primeira, mas vão ter outras. Muito obrigado, Marcinho. Marcinho, apesar de ser um pouquinho mais novo, ele cima que andou comigo, mas não andou não, que é mais novo. Você esbarrou um pouquinho aí na night. Só esbarrava. Eu quero agradecer a vocês por estar aqui no programa com a gente, passar essa experiência de vocês, passar por toda essa vivência do pai de vocês. Meu muito obrigado. E
tá? Muito obrigado mesmo pra vocês. Eu quero agradecer, gente, de coração também aos meus patrocinadores, que sem eles nada disso aqui tá acontecendo. O meu amigo Júnior da Alto Brilho, tudo em estética automotiva. Paiva Vidros. Paiva Vidros do meu amigo Márcio e do meu amigo Mário. Multimarcas Bustruc, tudo em peças para diesel pesado. Mecânica essa, que hoje também tem estética automotiva, hein, gente? Presta atenção. Garagem do Óleo. Pensou em troca de óleo? Garagem do Óleo. Léo Autopeças, parceiro, amigo, abraça tudo que é causa minha. Obrigado, Léo. Diego, da Diagnóstico Eletrônico, sabe tudo de bomba, bico e muito mais. E Mega Import. Tudo peças para vans, picapes e utilitários. Meu muito obrigado a todos. Radar Automotivo termina por aqui. Até o próximo. Valeu, galera. Fui! E bota a marcha. Tem mais por aí. Vem mais.